Boa noite a todos. A noite hoje é duplamente especial para mim. Primeiro porque é o aniversário do clube, né? E depois porque o livro de hoje, que é O Nariz do Morto, do Antônio Carlos Villaça, é um livro particularmente especial para mim. Eu conheci o Villaça em 1995, quando eu publiquei meu primeiro livro, A Trinca do Curvelo, e eu consegui um editor com relativa facilidade, mas cadê alguém para fazer o prefácio? Ninguém me conhecia. E eu fui levada ao Villaça por um amigo, o Ricardo Vieira Lima. O Villaça então se dispôs a fazer o prefácio. O Edmilson Caminha é quem vai fazer a mediação. O Edmilson foi professor de português, tem um domínio da língua portuguesa invejável, publicou livros de crônicas, de entrevistas, sempre esteve muito próximo de autores importantes da literatura brasileira, entre eles o próprio Villaça, o Drummond. Então, é um privilégio poder contar com a mediação do Edmilson, que foi amigo do Villaça e que entrevistou o Villaça num livro que ele vai mostrar, de uma belíssima entrevista. Bom, vocês já leram O Nariz do Morto. Para esse nosso encontro de hoje, eu já ouvi de algumas pessoas o quanto estão encantadas, né? O Villaça, além dessa obra-prima, que é O Nariz do Morto, e de outros livros dele que eu li, ele deixou em mim, o Villaça cravou em mim um grande ponto de interrogação em relação à existência humana. Era um homem que adorava os bons queijos, os bons vinhos, a boa mesa, e isso custa caro. E ele tinha um profundo desprezo pelo dinheiro. Era um homem que foi extremamente terno e generoso com os amigos, e eu acho que ele tinha um igual desprezo pelo ser humano. Eu não sei se o Edmilson vai concordar comigo, mas ele tinha uma descrença, talvez melhor dizendo, uma descrença absoluta no ser humano. Em 1970, a literatura brasileira ela foi marcada profundamente pelo lançamento deste livro, O Nariz do Morto, cujo título já é instigante, né? O Nariz do Morto, né? O Villaça escreveu este livro com a certeza de que estava dando um depoimento de uma profundidade humana, de uma grandeza espiritual que ia muito além das circunstâncias políticas, econômicas que se viviam naquele momento. O memorialismo brasileiro, naquela época, 1970, já era respeitabilíssimo, já era um gênero literário que engrandece a literatura brasileira e engrandeceria qualquer literatura. Comecemos a falar sobre O Nariz do Morto pela epígrafe escolhida por Antônio Carlos Villaça para este seu primeiro livro de memórias. O Villaça escolheu um verso de Mallarmé de um poema chamado Angoisse, em francês, que significa angústia, isto é significativo. Não por acaso o Villaça escolheu um verso de um poema que se chama Angústia. Verso esse que diz: Toi qui sur les néants ensepplis que les morts. Significa, tu que ainda sabes mais que os mortos sobre o nada. Esta é a tradução do Augusto de Campos para este verso de Mallarmé. Este livro, ele expressa exatamente a angústia de viver de Antônio Carlos Villaça, tão bem lembrada esta faceta da obra de Villaça por Elvia Bezerra há poucos momentos. Villaça era, sobretudo, um angustiado, como ser humano, como escritor. Então, a vida para Villaça era a angústia da incerteza, da indefinição, da frustração. O Villaça, ele chamava a atenção na rua. Eu percebia quando nós saíamos andando, eu discretamente olhava e via que as pessoas passavam por Villaça e se viravam, como se dissesse, quem é este homem tão grande?
e ele se vestia invariavelmente de preto. O rio poderia estar fervendo de calor. O Vilaça estava sempre vestido com paletó preto, uma barba muito grande, branca, o cabelo cortado muito baixinho, né? Chamado a escovinha, né? Como se dizia antigamente. Então, o Vilaça parecia um monge. Ele que foi do Mosteiro de São Bento, foi noviço do Mosteiro de São Bento, ele me contava uma coisa interessante. Ele disse que uma vez ele conversando com Gilberto Amado, passeando pela praia, né? Do Flamengo ali, Glória, ele disse que o Gilberto Amado disse uma coisa para ele. Disse: Vilaça, você saiu do mosteiro, mas o mosteiro não saiu de você. Quando o entrevistei, eu disse: Vilaça, por que o nariz do morto? Por que este título? De onde você tirou este título? Então eu pergunto, por que o título O Nariz do Morto? Como perguntou Drummond num poema que lhe dedicou: que nariz é esse? Que morto é esse? Aí o Vilaça responde: sou eu, sem dúvida. E é qualquer pessoa, qualquer ser humano. Quando você vai a um velório, o que você vê é o nariz do morto. É o que sobra, são os restos da vida. No velório de Peregrino Júnior, eu estava olhando o caixão e vi o nariz do morto. Foi o que realmente avultou. De modo que, numa primeira abordagem, seria isto: o que sobrou da vida, os restos do naufrágio. Alguma coisa sobra do naufrágio das ilusões. Acho que é assim que termina Yaya Garcia. Mas há outras perspectivas, outros ângulos de análise, talvez psicanalíticos. E não disse mais, porque ele estava concedendo uma entrevista que seria publicada em um jornal, como foi depois transcrita em revistas, etc. Na primeira carta que eu recebi de Antônio Carlos Vilaça, foi em 8 de julho de 1980. Eu toco no Nariz do Morto. Então ele diz o seguinte: o nariz do morto, o que restou, o que sobrou, os resíduos de uma vida, como o nariz é o que se vê do morto, o que logo se nota. Mas há uma outra interpretação não desligada desta, e aí vem uma revelação mais íntima. Seria o aspecto sexual, o nariz, o pênis. Então, o nariz como um símbolo fálico, né? O nariz como símbolo fálico. Na página 100, você encontra a revelação. O Vilaça, não por acaso, esta página 100 faz parte da pertence à quarta parte de O Nariz do Morto, muito significativamente intitulada O Mosteiro. Nesta edição aqui, nós percebemos que O Nariz do Morto se divide em duas grandes partes, duas grandes seções. A primeira se chama Lelento e a segunda se chama Sigismundo. Então são as duas grandes partes de O Nariz do Morto. Lelento é como o Vilaça se sentia na infância, na adolescência, ali na primeira mocidade, porque ele era vítima de uma disfunção hormonal. Essa gordura do Vilaça, essa obesidade do Vilaça era mórbida, era uma doença. Então o Vilaça, ele se dá o apelido de Lelento. Lelento, o menino lento, a criança lenta, a criança que não tinha vigor, que não tinha dinamismo, que não pulava, que não dava cambalhotas. Então este é o Lelento, como ele se sentia. E a segunda parte, Sigismundo, que é a última parte do livro, Sigismundo, eu perguntei a ele, e aliás foi uma pergunta da qual depois eu até me arrependi, porque estava na cara, né? Sigismundo, ele disse: é uma alusão a Freud, Sigmund, né? Então... Detalhe, essa mãozinha que o Egipto faz era igualzinha era o Vilaça, isso era, exato. Ele disse: Sigismundo é uma alusão a Freud. Então, o Sigismundo é a porção, digamos, freudiana do Vilaça, e freudiana aí, claro, relacionada a todas as angústias e todas as frustrações que ele tinha com relação ao sexo. E essa segunda parte do livro, apesar de ser muito pequena, porque são apenas
30 páginas, mas ela é de uma densidade humana gigantesca, porque é quando Vilaça narra a internação a que ele foi compulsoriamente submetido. A família do Vilaça achou que ele estava com gravíssima perturbação mental. E ele foi internado à força em um hospital psiquiátrico, em uma clínica psiquiátrica. E ele narra nesta última parte como foi a terrível experiência dele em um hospital de psiquiatria. O Vilaça era um voluptuoso. O Vilaça vivia a vida com volúpia. Tudo para ele era muito intenso, todas as experiências, as emoções, e adorava, como Elvia lembrou, a boa mesa, adorava os bons vinhos. Eu acho que era o único prazer que o Vilaça realmente tinha na vida, era comer bem. E muito interessante, o Vilaça se comprazia não apenas com o prato que ele pedia, mas com o que a pessoa ao lado pedia também. Era interessantíssimo. E tinha uma memória, a memória do Vilaça era impressionante. Eu poucas vezes na vida vi alguém com uma memória como a do Vilaça. Então eu às vezes chegava suponhamos, para o Vilaça e dizia assim, Vilaça, Vilaça, aquela nossa noite lá em Fortaleza com o Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, em que nós saímos para jantar, aí ele dizia, que maravilha, foi 18 de setembro de 1982. Eu pedi um camarão ao molho branco e você uma lagosta ao termidor. O Manuel Bandeira, grande Bandeira, nessa figura adorável da nossa literatura, foi fazer uma palestra no Colégio Santo Inácio, aqui no Rio de Janeiro, no auditório do Colégio Santo Inácio. Então estavam lá Drummond e Alceu, e Ciro dos Anjos, aquele grupo todo de grandes escritores brasileiros da época. E o Manuel Bandeira, ao falar, cometeu a imprudência, que é realmente uma imprudência, de você querer dizer de cor um poema, mesmo que seja seu, mesmo que o poema seja seu. Então, o Bandeira começou a dizer de cor um poema belíssimo, é um dos mais belos sonetos já escritos na língua portuguesa, chamado Renúncia, que começa assim, chora de manso e no íntimo. Eu tenho uma amiga que uma vez me disse o seguinte, que antes de dormir, silenciosamente, ela dizia este soneto, Renúncia, como uma oração. Ela disse, toda noite antes de dormir, eu digo, esta amiga é Elvia Bezerra, está aqui. Elvia, ela dizia, toda noite eu digo este poema em silêncio, como se estivesse fazendo oração. Então o Bandeira começa a dizer esse poema. Então diz o primeiro quarteto, diz o segundo quarteto e dá um branco e ele não se lembra do verso do primeiro terceto. E fica aquela coisa constrangedora toda a vida, todo mundo, silêncio. E aí uma voz lá no fundo do auditório diz, a vida é vã como a sombra que passa. O Vilaça, neste Nariz do Morto, ele se mostra um dos mais argutos, dos mais precisos, retratistas humanos da literatura brasileira. O Vilaça foi a maior, a mais profunda e a mais bela vocação literária que eu conheci em toda a minha vida. E olha que eu conheci muitos grandes escritores brasileiros, tive o privilégio de entrevistar grandes escritores, nenhum me deu a ideia de uma vocação literária tão profunda como o Antônio Carlos Vilaça. Ele era essencialmente um escritor, ele nasceu para isso. O Vilaça, ele nasceu para a literatura, para escrever. É tanto que ele dizia, o mosteiro para mim é a biblioteca. Quer dizer, o Vilaça, na realidade, ele entrou para o mosteiro porque o mosteiro era e ainda é e continuará sendo um símbolo de cultura, de saber, de conhecimento. Então ele dizia, o mosteiro para mim é a biblioteca. E no fundo, o mosteiro foi uma grande decepção para o Vilaça, foi uma grande frustração para o Vilaça. O Lelento é dividido em 3 sessões. Antes do mosteiro, o mosteiro e depois do mosteiro. Percebam que o mosteiro está entre
antes e depois, ou seja, o eixo do livro é o mosteiro. O eixo de O Nariz do Morto é o mosteiro. A experiência de Vilaça no Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, foi uma experiência de uma profundidade, de uma força na vida dele que o marcaria para sempre. Então, neste sumário, ele já mostra isso. O eixo da minha vida é o mosteiro. E o mosteiro, o eixo, são apenas 32 páginas, é uma parte só do livro, a parte 4 do livro. Mas essas 32 páginas são fundamentais para nós entendermos quem foi Antônio Carlos Vilaça. E aí nós chegamos a um ponto importante na vida e na obra de Vilaça, que é o sexo na vida de Vilaça. Como era a sexualidade vilaciana? Muitos amigos já me fizeram essa pergunta, Caminha, como é que você vê, como seria o Vilaça sexualmente falando? E eu tenho uma hipótese, defendo uma hipótese, pelo que conheci de Antônio Carlos Vilaça, que o Vilaça era um assexuado, ele era um ser assexuado. O Vilaça, eu nunca senti na parte do Vilaça nenhuma, digamos, tendência para a homossexualidade. Não, ele não demonstrou ter essa inclinação homossexual. As mulheres são de uma insignificância enorme na vida dele. É tanto que você vê que no Nariz do Morto praticamente só há uma mulher a quem Vilaça faz referência com algo como se tivesse despertado nele algum interesse. E é uma mulher tão conhecida e tão querida de todos nós, que é Maria Julieta Drummond de Andrade, a filha de Carlos Drummond de Andrade. O sexo se manifestou no mosteiro de uma maneira terrível para ele, porque ele tinha poluição involuntária, tanto que ele disse que estava no couro do mosteiro quando o nariz começava a pingar, ou seja, o pênis começava a excretar sêmen independentemente da vontade dele ou de excitação da parte dele, e isso foi uma coisa tão violenta no Vilaça que ele diz: emagreci 30 quilos. Então o Vilaça saiu do mosteiro arrasado, ele saiu do mosteiro destroçado, destruído, né? Destruído como homem, né? Deve ter sido uma coisa terrível. Aí talvez esteja a raiz do problema que ele teve mais à frente, que o levou à internação forçada, à internação compulsória, né? Então isso para o Vilaça eu tenho certeza de que era fonte de muito sofrimento para ele. O Vilaça foi um homem muito sofrido, né? Tanto que eu acho que uma das características, e o Wilson Martins percebeu isso na crítica dele, uma das características da obra do Vilaça é a angústia. Ele era um angustiado, era um homem angustiado, um ser humano angustiado, né? Sobre o Vilaça, uma outra coisa interessante. Há a presença, ainda que de uma maneira muito dolorosa, muito doída na obra dele do sexo, e a presença também da morte. O Vilaça era profundamente impressionado com a morte como o fim a que todos nos destinamos. Isto sempre impressionou o Vilaça. E ele dizia, no Nariz do Morto, há um capítulo que começa ele falando sobre os velórios a que ele ia no Rio. Ele dizia: adoro enterros, não perco um enterro. Eu acho que o Vilaça, ele se surpreendeu com a mediocridade dos monges. Eu acho que o Vilaça, ele esperava que os monges fossem muito mais intelectualizados, muito mais cultos, elevados do que realmente eram. Nesta entrevista que me foi dada por ele, aliás, não foi na entrevista, esse aqui é um artigo que eu escrevi sobre o Vilaça em que eu cito isso. Eu pergunto ao Vilaça o seguinte: como ele gostaria que o Nariz do Morto ficasse depois dele, né? Ficasse para a posteridade. Então a resposta do Vilaça foi a seguinte: minha formação de Joaquim Nabuco, história de minha infância e minha formação no Recife de Gilberto Amado, a alma do tempo de Afonso Arinos, os volumes de Pedro Nava, minha vida de menina de Helena Morley, Alice Dairel Caldeira Brandt.
Eis os livros de memória entre os quais eu gostaria de ficar.